Eu convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias em Daniel, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nesta manhã, por sua grande misericórdia e bondade, Senhor, fale conosco. Nós queremos hoje ouvir a sua voz no estudo da sua palavra. Nos conduz pelo Espírito Santo nestas nossas meditações, leituras que vamos fazer agora de manhã, e nos ensine, Senhor, e abra o nosso coração e ponha a sua palavra na nossa alma, para o nosso bem, para a sua glória, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nós estamos neste mês de janeiro, numa série de estudos, que nós estamos olhando para Daniel, seus companheiros, nos reinos pagãos. Eu tenho dito para vocês, desde o primeiro estudo dessa série agora de janeiro, nosso objetivo, irmãos, é trazer para nós aqui, para a nossa congregação, uma reflexão sobre como nós devemos viver, agir neste mundo pagão. Agora, nós estamos aqui reunidos, lendo a Bíblia, cantando hinos, orando, mas eu sei que amanhã vocês vão voltar para o trabalho de vocês, para a vida de vocês, e lá no trabalho de vocês, às vezes até na família, né? Vocês encontrarão pessoas que não creem, e isso é muito difícil para nós como cristãos. Às vezes nós nos sentimos pressionados, irmãos, por certas atitudes dos não cristãos ou palavras deles, e nós muitas vezes não sabemos como agir, como proceder diante deles, né? E hoje, nos dias que nós vivemos, as coisas têm se tornado, por algumas novidades que têm ocorrido na sociedade, as coisas têm se tornado talvez até mais difíceis do que há alguns poucos anos, né? Como alguns dizem, nós estamos vivendo num período pós-cristão já, onde cada vez menos alguma influência do cristianismo está ficando cada vez desaparecendo mais, e o paganismo mesmo está se manifestando. E nós estamos vendo aqui a vida de Daniel, dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram retirados do meio do povo de Deus, sem a sua vontade, foram retirados por causa da guerra, da vitória de Nabucodonosor, levados para a Babilônia. E o próprio Daniel também aparece, não somente na Babilônia, mas também no Império Persa. E ele está ali, irmãos, trabalhando no meio de um reino pagão, sendo fiel a Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 4, né, sendo fiéis a Deus, e agindo de uma maneira que para nós é exemplar. Nós devemos olhar para eles e aprender muito com esses jovens. E no caso de Daniel, depois ele vai ficando mais velho, e ele tem aquela prova terrível dele, que é ser jogado na cova dos leões. Mas semana passada, irmãos, agora eu li esse texto com vocês, porque eu quero mostrar aqui o que eu falei rapidamente semana passada, de manhã e à noite,
em que eu disse para vocês que existem os reinos deste mundo e existe o reino de Deus. E que Deus, quando Deus deu aquela visão para Nabucodonosor, o sonho, em que ele viu uma estátua, a cabeça da estátua era de ouro e as outras partes da estátua eram de materiais mais frágeis, e o pé da estátua era o mais frágil, a parte mais frágil de todas, e que ele teve aquela visão, aquele sonho, e depois uma pedra cortada sem mãos, foi cortada uma pedra sem mãos, ela caiu, destruiu o pé da estátua, que era frágil, pé de barro, e a estátua toda caiu, virou pó, e aquela pedra cresceu e se transformou numa grande montanha que tomou conta do mundo. E ali o Daniel explica que Deus vai trazer o seu reino, que ele vai destruir os reinos deste mundo, mas que ele vai trazer o seu reino no tempo desses reis, a interpretação de Daniel. E eu tenho explicado para os irmãos, a Bíblia vai mostrar que esse rei é Jesus, e que esse rei nasce no tempo dos reis. Ele nasce ali num dos maiores impérios da história da humanidade, que é o Império Romano, e ele nasce no meio daquele império, e ele é muito discreto, ele não é um rei militar, ele não usa armas, mas o reino dele cresce através do testemunho da palavra. Ele impediu, por exemplo, que Pedro fizesse ali uma loucura, ainda chegou a cortar, vocês lembram da história, a orelha de Malco, e Jesus impediu porque o reino dele não é o reino das armas, não é um reino militar, mas é um reino do testemunho. Ele disse para Pilatos assim, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus guerreiros já estariam aí para batalhar por mim, para não deixar que eu fosse preso. Mas não, meu reino não é deste mundo. Quem é da verdade conhece o meu reino. Então Jesus mostrou que esse reino, ele cresce no meio desses reinos deste mundo, e ele cresce, irmãos, por meio do testemunho do Evangelho. E é isso que tem acontecido. A igreja, ela é uma embaixada do céu, e nós podemos até dizer assim, que cada igreja reunida, não importa o tamanho, não importa o local, mas cada igreja reunida é uma embaixada do céu, é uma representante do reino de Deus. Então essa igreja, ela aprende essas coisas, ela percebe que ela pertence a um reino maior, um reino espiritual, um reino que vai vencer no futuro, mas que ela está inserida nos reinos deste mundo, nos reinos pagãos. E ela tem que aprender a viver de maneira que mostre que é representante desse reino espiritual no meio dos reinos pagãos. Eu disse para vocês semana passada que a igreja ela faz um movimento semanal. Esse movimento toda semana acontece. É um movimento de reunião e envio. O que nós estamos fazendo aqui no domingo? Nós estamos nos reunindo. Reunindo para quê, irmãos? Olha, para meditar no reino de Deus, para falar do Evangelho. Nossa mensagem é o Evangelho. Nós estamos aqui para falar de outros assuntos. Outros assuntos vocês encontram em outros lugares, mas o nosso assunto aqui é o mais importante de todos. É o fundamento da nossa vida e da nossa esperança. É a cruz de Jesus, é o Evangelho de Cristo. E nós meditamos nesse reino, nesse reino que Deus está trazendo em Cristo, mas amanhã vocês são enviados, nós somos enviados para os reinos pagãos, enviados para dar testemunho do reino de Deus e para viver de uma tal maneira que glorifique o nosso rei no meio dos reinos pagãos, para dar testemunho às pessoas que estão nesses reinos pagãos. Então, o trabalho da igreja semanal é esse, reunir e enviar, reunir e enviar. Dominicalmente nós nos reunimos. E de segunda a sábado nós somos enviados, ainda que agora também somos enviados. Quando você sai daqui, você encontra as pessoas, você vai encontrar os pagãos, aqueles que ainda não creem em Jesus, e você também já está levando o Evangelho, e aqui mesmo nós estamos já pregando o Evangelho, por isso devemos convidar as pessoas para vir aos cultos. Mas esse é o trabalho da igreja, irmãos. E como é que a igreja vive no meio desse reino pagão? Semana passada à noite, eu disse para vocês que é uma característica dos reinos pagãos e que o livro de Daniel nos mostra 3 coisas. E eu li esse texto aqui porque esse texto fala da arrogância de Nabucodonosor. Vocês conhecem a história, vocês sabem que ele teve mais um sonho e que mais uma vez o Daniel interpretou o sonho. E nesse sonho Deus estava dizendo que iria humilhar o poderoso rei e que ele ficaria com uma doença
mental, psicológica, e se transformaria num animal, se comportaria como um animal, perdendo o dom da razão e todos os talentos e dons normais que ele tinha, para que ele soubesse que quem reina é Deus. Então nós temos aqui, irmãos, ele esqueceu do alerta de Daniel, e um dia ele estava lá passeando no seu palácio, e o versículo 30 diz essas palavras aqui, que ele confessou: não é esta a grande Babilônia que... Agora perceba em quantas vezes se enfatiza, como se enfatiza aqui o eu de Nabucodonosor. Observe essas palavras dentro do versículo 30. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Então ele diz assim: olha, eu edifiquei a Babilônia, essa casa real e toda a Babilônia, com a minha força, com o meu poder, com o meu talento e para a minha glória. Então, eu edifiquei com o meu poder para a minha glória. Nabucodonosor, ele é o típico homem deste mundo. Ele é rei, mas isso está no coração de cada homem. O eu inflado, a egolatria, aquele que diz assim: eu faço tudo, eu sou Deus, e eu faço tudo com meu poder, e eu tenho que ser glorificado. Por isso que ele, no capítulo anterior, ele construiu uma estátua, e ele disse assim: todos devem se prostrar diante dessa estátua. E como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, ele disse: então vocês vão morrer, então vocês vão para a fornalha ardente. Então ele se sente Deus, ele estabelece os seus próprios deuses, a sua própria adoração, e ele, quando é contrariado, ele se volta contra quem está se opondo a ele, e como ele é rei e é um ditador, ele decide matar. Disse para vocês na semana passada que isso está no coração de cada ser humano, de maneira que acontece da seguinte forma: vejam só, se a pessoa ela tem um cargo importante, ela tem uma função elevada, seja por uma questão, por exemplo, na política, ou numa repartição qualquer, ou numa empresa, ou ela é uma pessoa que tenha uma autoridade também, até mesmo religiosa, ou ela tem mais experiência que outro, mais conhecimento que outro, enfim, se ela está acima de outras pessoas, essa egolatria vai fazer com que ela oprima as outras pessoas, com que ela queira que as outras pessoas se submetam a todas as suas vontades, aos seus ídolos. E se essas pessoas não se submetem, ela então vai usar o seu poder contra essas pessoas. No final das contas, ela quer ser servida. Ela quer que todos se prostrem diante dela, porque ela se sente Deus. Agora, quando são iguais, irmãos, quando essa egolatria se manifesta entre pessoas iguais, aí vai ter briga mesmo, né? Vai ter guerra, vai ter aquele relacionamento sem harmonia, porque as pessoas, todas elas, cada uma delas se sentem deuses e querem forçar os outros a seguir os seus deuses, a se submeter a elas, e por isso tem todas as guerras, todas as brigas familiares, e todas as guerras entre nações. É guerra de ego, é guerra da egolatria, é a guerra do egoísmo humano, de que o homem se sente Deus. E aqui nós observamos o seguinte: Deus vai quebrar o poder desse ególatra. É por isso que eu começo aqui com esse texto, porque eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, porque Deus, ele diz para ele, na hora que ele está falando, vem uma voz do céu, e eu já estudei com vocês aqui esse capítulo, eu já mostrei para vocês que céu, aqui neste capítulo, se refere ao próprio Deus, né? Então veja aqui o que diz aqui no versículo 31, enquanto ele estava falando ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais, far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, o que Deus está mostrando aqui, irmãos? Que o homem será humilhado. De uma maneira ou de outra, o homem será humilhado.
Ou ele será humilhado no dia do juízo, e todos os juízos nas Escrituras, isso aqui é juízo de Deus sobre Nabucodonosor. Deus está fazendo ele ficar doente, Deus está derrubando e fazendo com que ele fique lá com os animais, trazendo juízo. Então, cada juízo, vou colocar assim, cada pequeno juízo nas Escrituras, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é símbolo do grande e terrível juízo final, que vai ser exatamente Deus quebrando o poder dos homens, a arrogância humana, e mostrando para eles o seguinte: eu sou Deus. Eu serei glorificado, eu serei honrado. Ou esse juízo, ou esse Deus vai quebrar esta arrogância dessa forma, ou ele vai quebrar esta arrogância redimindo o homem em Cristo Jesus. Então, quando você olha para o Nabucodonosor, que ele é exaltado e ele, então Deus o humilha, você vê ali um exemplo de alguém que é forçado, por causa do juízo de Deus, é forçado a se humilhar. Porém, irmãos, ainda que nós não podemos dizer que Nabucodonosor se converteu, nós não podemos afirmar isso, mas é muito interessante que quando o juízo dele volta, ele espontaneamente diz outras coisas diferentes. Se você for comparar com o versículo 30, vou comparar o versículo 30 com o que ele diz a partir do versículo 34, é um contraste impressionante. Então, no versículo 30, ele diz aquilo que eu já li para vocês: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Mas aí no versículo 34, o que ele diz? Vamos ler agora 34 em diante? Veja o que ele diz. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: que fazes? Ele, então, fala essas coisas completamente diferentes, não dando mais glória a si, mas dando glória ao Altíssimo. E também nós aprendemos aqui na exposição deste capítulo, nos domingos à noite, que Altíssimo tem grande significado nesse capítulo. Porque quando você fala de Deus como Altíssimo, você está dizendo o seguinte: não tem ninguém acima de Deus. Então Nabucodonosor está dizendo: Deus é Altíssimo. Quando ele fala pela egolatria, pelo orgulho dele, ele diz: eu sou Deus. E ele está olhando, irmãos, assim. Se você for observar, no versículo 29 diz que no fim dos 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo, ele está lá no seu palácio, ele está caminhando no seu palácio, e ele está olhando de cima para baixo. Ele está olhando assim, de cima para baixo. Mas agora, no versículo 34, diz que no fim daqueles dias, eu levantei os meus olhos ao céu. Então ele está olhando agora de baixo para cima. Então, quando ele está orgulhoso, ele está olhando de cima para baixo. Quando ele é humilhado, ele olha de baixo para cima. Altíssimo quer dizer que Deus está acima de nós. Então, quando o ser humano está orgulhoso, ele está cego. Olha só que coisa impressionante. Ele está cego. Cego em que sentido? Ele está cego para o céu. Ele não consegue enxergar. Ele só enxerga daqui para baixo. Mas ele não consegue enxergar daqui para cima. Quer dizer, ele tem cegueira. É a cegueira espiritual. Cada ser humano que não é convertido a Jesus Cristo, ele está assim. Ele está olhando para o outro ser humano de cima para baixo. Mas quando a pessoa é convertida, ela começa a olhar para o alto. Ela começa a bendizer a Deus. Ela começa a louvar a Deus. Veja, eu repito, não estou dizendo que Nabucodonosor se converteu. Mas eu estou dizendo que aqui é uma ilustração de uma espécie de conversão que mostra, irmãos, que quando Deus opera na vida de um homem, esse homem, ele olha para o céu, ele é curado da cegueira para os céus.
ele começa a enxergar os céus, ele começa a enxergar a Deus pela fé. Ele começa a reconhecer que Deus é Altíssimo, ele se humilha, ele adora. E a partir daquele momento, irmãos, então, ele diz essas coisas. O Senhor não precisa de nós. Ninguém pode estorvar a sua mão. Ninguém pode bater nas mãos, como se bate na mãozinha ali da criança. Menino, não mexe nisso, menino, né? Eu de vez em quando dá uma palmadinha assim, né? Com Deus não se faz isso. Você não pode bater na mão de Deus. Não faz isso, Deus. Porque Deus é supremo, é soberano. Ele está acima de todos nós. Ele é altíssimo. Então, quando, meus irmãos, a pessoa ela entende isso, e ela crê nisso, e ela adora a Deus, ela é convertida. E ela agora vive no reino dos pagãos, que todos os pagãos estão olhando com arrogância, são arrogantes por natureza, mas ela é uma pessoa que agora ela vai viver no meio de toda essa arrogância para a glória de Deus. Então eu quero chamar a atenção de vocês que esse é o ponto principal. Meus queridos irmãos, se nós não tivermos isso no nosso coração, nós não vamos, no mundo lá fora, representar o reino de Deus. Em outras palavras, a conversão ela é uma mudança radical, ela faz com que o homem se submeta a Deus e se humilhe diante dele em Cristo Jesus, e tudo que ele vai fazer agora é para a honra de Deus. Porém, isso tem um aspecto do processo, porque nós, irmãos, temos ainda uma natureza arrogante, enquanto nós estivermos nesse mundo. E essa natureza arrogante, mesmo nós cristãos, ela vai querer se levantar. E por isso que a Bíblia diz que existe um processo de santificação. E existe um processo, então, em que nós vamos mortificar esse ego inflado e nós vamos cada vez mais nos tornar humildes pelo poder de Deus em Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo. E eu quero, irmãos, então, falar desse assunto mostrando de forma mais prática possível o que vai acontecer, como é que Daniel ele age, porque Daniel ele é um homem humilde. Como é que ele age diante dessas situações todas aqui? Semana passada eu falei para vocês que a arrogância humana ela faz com que os homens eles manifestem 3 tipos de pecado ou problema espiritual. O primeiro eu já falei aqui, já citei, que eles se sentem deuses e eles então vão produzir os seus deuses, que vão ser conforme a vontade deles, e eles vão oprimir o próximo ou vão guerrear contra o próximo. É o primeiro problema aqui. O segundo, que nós vimos semana passada, é o medo. É o medo que vai aparecer em todos esses personagens pagãos aqui. Quando Nabucodonosor tem um sonho, que ele vê a estátua, ele fica com medo. Quando o Belsazar, lá no capítulo seguinte, capítulo 5, ele está fazendo a sua festa profana e ele vê o nome, a mão escrevendo umas palavras na parede, ele fica com medo. E o medo dele é tão grande que as pernas tremem. Quando Dario, o seu amigo é colocado na cova dos leões, porque ele gostava de Daniel, ele considerava muito Daniel, e ele foi enganado, vocês também conhecem a história, e Daniel é jogado na cova dos leões, ele não pode fazer nada para salvar Daniel. Dario fica muito preocupado, não consegue dormir, comer e se divertir. Passa uma noite em claro. Todos esses homens têm medo. Por que eles têm medo? A Bíblia faz questão de colocar o seguinte, olha, um Nabucodonosor tem medo, um Belsazar tem medo, um Dario tem medo. Todos são homens poderosos. Por que eles têm medo? Porque Deus quer mostrar para nós o seguinte, o poder de grandes reis não garante segurança e paz. O poder deste mundo, seja qual for, não garante segurança e paz. Mas você observa Daniel. Daniel, quando ele entra nos lugares, entra o quê? A paz. E ele mesmo tem paz.
Por quê? Qual o fundamento da paz de Daniel? O fundamento da paz de Daniel é a fé em Deus. Então, você vê nos reinos deste mundo o medo. E junto com o medo, e por causa do medo, você vê também a opressão. O que Nabucodonosor faz com medo? Ele busca auxílio dos seus magos, os magos não conseguem fazer nada por ele. Então, não conseguindo fazer nada por ele, o que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor diz assim: olha, vocês têm que interpretar o meu sonho, vocês têm que dizer qual é o sonho, interpretar o sonho. Como eles não conseguem, Nabucodonosor diz: eu vou matar todos vocês. Então, o medo misturado com o orgulho gera a opressão. Eu já até citei aqui para vocês um caso que vai aparecer com muitos ditadores na história da humanidade, homens muito perversos, em que eles começam a ficar com muito medo, até das pessoas que estão perto deles, e por causa desse medo eles começam a matar os outros, mandar matar. Então, o ego inchado, que não produz segurança, mas gera medo, misturado então esse ego com este medo, gera a violência, a maldade e a perversidade. E aqui na Escritura nós temos alguns casos assim. Aqui, por exemplo, em Daniel. Medo e perversidade. Eu vou abrir um parênteses aqui rápido, possivelmente eu vou comentar mais isso depois. Mas veja, as redes sociais, deixa eu falar isso aqui para vocês. As redes sociais, elas estão sendo usadas por pessoas muito espertas para semear medo. E quando você consegue fazer com que muita gente tenha medo, você consegue mover essas pessoas. Vou dar um exemplo bíblico aqui. Que eu até ouvi de um irmão querido aí, faz poucos dias, eu achei bem interessante, eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, quando o rei do Egito, que já tinha todo mundo esquecido de José, vocês lembram que o povo de Deus, Israel, estava vivendo ali no Egito já há centenas de anos, e esse rei começou a semear um medo na população. E qual era o medo? Dizendo assim: Israel vai se juntar com os nossos inimigos. Israel é um grande povo e vai se juntar com os nossos inimigos. E se juntando com os nossos inimigos, vão nos destruir. Então, o que Faraó estava fazendo? Ele estava semeando medo na população do Egito. O próximo passo dele foi dizer assim: olha, nós temos que matar todos os meninos israelitas. Isso é uma coisa terrível, né? Você levar uma população a matar crianças. Mas o que acontece? Por que matar? Por que ele conseguiu propor uma coisa dessa tão terrível? Porque ele semeou primeiro o medo. Então, meus irmãos, deixa eu colocar esse alerta para vocês. Nas redes sociais, muita gente está semeando medo para tentar nos levar a fazer certas coisas que querem que nós façamos. Só que o Evangelho, ele não trabalha com o medo. O Evangelho produz a paz. E a paz nos leva a agir de forma, irmãos, libertadora. Eu vou parar por aqui, depois eu vou explicar melhor essas coisas. Mas eu já queria que vocês pensassem. Eu queria que vocês pensassem no seguinte: aonde está, no reino pagão, existe o medo e o semear do medo. E tudo isso se mistura com muita opressão e maldade. Mas quando entra um Daniel, depois nos estudos posteriores, eu vou voltar isso aqui para explicar melhor. Mas quando entra um Daniel, entra a paz. Mas vamos por partes, meus irmãos. Só quero que vocês reflitam um pouco sobre essas questões. Nós temos o medo e nós temos uma terceira coisa aqui no reino pagão, que é a inveja. Isso acontece no capítulo 6. Então, quando Daniel ele cresce, ele então se fortalece no reino já do outro reino persa,
Os inimigos ficam com inveja e essa inveja os leva a mentir, a enganar o próprio Dario e a conseguir finalmente que Daniel seja levado para a cova dos leões. O livro de Provérbios coloca a inveja numa categoria assim, de perversidade, irmãos, assim, mais extrema. E tudo isso é gerado pela egolatria. Então, a egolatria leva a criar deuses e a oprimir o próximo por causa dos seus deuses. A egolatria leva ao medo, porque ela não consegue trazer a paz. E ela leva à opressão ao próximo. A egolatria leva também à inveja. Por quê? De onde vem a inveja? A inveja vem do fato de que eu idolatro certas coisas, no caso ali o poder, e como alguém ganha o poder, eu fico com inveja daquele que tem o poder, e eu passo então a perseguir essa pessoa. Isso tudo está sendo gerado pela egolatria. Isso existe na Babilônia, isso está permeando todas as relações humanas, desde as familiares até de vizinhos, de colegas, de trabalho, na política, no governo, nas ONGs, em todos os lugares, irmãos. Nas relações entre as nações, todas as relações humanas padecem desses problemas. E eu queria que vocês pensassem o seguinte, olha, quando a igreja de Jesus Cristo, a igreja professa de Jesus Cristo, participa dessas coisas, e eu estou falando aqui de forma muito consciente quando eu digo a igreja professa, aqueles que professam o cristianismo, eles participam dessas coisas, eles participam da egolatria e da opressão, quando eles participam do medo e semeando o medo, quando eles participam da inveja e do que a inveja produz. O mundo olha para esta igreja e diz assim, eu queria que vocês pensassem nisso, o mundo olha para essa igreja e diz assim, em que vocês são diferentes? Que evangelho é esse que vocês anunciam se vocês são perversos como todo mundo? Vocês são egoístas como todo mundo, vocês brigam como todo mundo, vocês oprimem como todo mundo, vocês têm medo como todo mundo, e vocês se deixam levar pelo medo como todos. Que evangelho é esse de vocês? Que cristianismo é esse de vocês se vocês são cheios de inveja, e por causa da inveja de vocês mentem, enganam, fazem mal para o próximo? O mundo olha para esta igreja professa e diz assim, é mais do mesmo, e pior, são piores que nós, porque pelo menos nós não dizemos que somos de Deus, de Cristo, nós somos mesmo pagãos, isso aqui é normal para nós, mas eles ainda são piores que nós porque eles são hipócritas. Porque eles vêm e com um discurso religioso de salvação, de esperança, no entanto, olha a vida deles. Olha o que acontece nas igrejas deles, olha o que acontece quando eles estão nos seus trabalhos. Eles são briguentos, orgulhosos, eles são cheios de medo, não tem paz neles, no medo deles eles brigam com os outros. Eles são pessoas cheias de inveja, ciumentas, enganadoras, difamadoras, fofoqueiras, mentirosas. Então, quando o mundo olha para tudo isso, irmãos, o mundo diz assim, hipócritas. É isso que está acontecendo no Brasil atualmente, meus queridos irmãos. É isso que está acontecendo no Ocidente atualmente. Está acontecendo nos Estados Unidos, nas nações. As pessoas estão olhando para os cristãos e estão vendo cristãos iguais ou piores, pessoas que não vão à igreja. Pessoas que defendem todo tipo de absurdos, de ódio, de opressão, de maldade, de divisões na sociedade. O mundo olha para isso e diz assim, são hipócritas. As pessoas estão olhando para as igrejas evangélicas no Brasil e pelo mundo e estão dizendo, hipócritas. Nesse estudo eu queria trazer isso para vocês. Eu queria dizer que, quando você olha para Daniel, você olha para um homem que não é mais do mesmo, não é mais um babilônio ou um persa, mas é um homem, eu cito isso de vez em quando, que ele ora todos os dias e que a janelinha dele está voltada para onde? Para Jerusalém, porque ele é de Jerusalém. Daniel é diferente.
Jesus Cristo diz em João 17 que o mundo vai nos conhecer como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Jesus diz na oração de João 17 que como é que o mundo vai conhecer o amor de Deus? Na unidade da igreja, na unidade do povo de Deus. E este amor é prático. Esse amor é daquele tipo que quando Jesus Cristo chegou ali na última reunião deles, eles estavam todos ali acomodadinhos, né? E Jesus se cingiu, tirou as suas roupas normais, se vestiu de escravo e lavou os pés de todos eles e disse assim: agora vão e façam isso. Isso é amor. É servir uns aos outros, como eu servi vocês e eu fui até a cruz do Calvário por vocês. Meus irmãos, todo o nosso discurso vai se perder se nós não mostrarmos que nós somos do reino de Deus, e essa maior demonstração é o amor. Santidade é amor. Santidade é graça, é misericórdia, é adorar a Deus e amar o próximo. Essa é a grande característica da igreja verdadeira de Jesus Cristo. E quando o mundo não vê isso, não há sal, não há luz, não há mudança. Quando as igrejas estão participando de toda essa bagunça babilônica, opressão, idolatria babilônica, as igrejas são vistas como mais um espaço babilônico. E repito, pior, porque são hipócritas. Então, o nosso trabalho aqui, o nosso estudo, esta série, é para nos trazer este alerta, meus irmãos, e para fazer com que nós olhemos para esses exemplos aqui, digamos assim: ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Opera na nossa vida de tal maneira que eu não venha sair daqui dizendo que eu sou do teu reino, mas chegar lá na minha casa e agir como um pagão. Chegar na minha vizinhança e agir como um pagão. Chegar no meu trabalho e agir como um pagão. Chegar nas redes sociais, comentar as coisas, falar coisas como um pagão. Mas que eu possa, Senhor, mostrar nas minhas funções. Eu olho para vocês aqui, eu sei que vocês, cada um tem as suas funções, seus dons, suas profissões. Lá na sua profissão, isso é um chamado que Deus te colocou lá para você, na sua profissão, no seu trabalho, seja qual for, você mostrar que você é do reino de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai trabalhar diferente de um pagão. Você vai mostrar na sua relação com o próximo que você é diferente. Eu quero mostrar essa diferença agora. Meu tempo aqui está passando, irmãos. Essas coisas ainda são um pouco introdutórias do assunto, mas agora eu quero ir para a prática. Bora ver até onde eu consigo ir com vocês agora de manhã e à noite a gente continua, tá? Mas vamos pensar primeiro, vamos pensar assim agora, a partir daqui. Como Daniel reagiu diante da idolatria e da idolatria do rei, e Sadraque, Mesaque e Abednego também, né? Como eles reagiram diante do medo e como eles reagiram diante da inveja, que são essas três coisas que estão na Babilônia. Vamos pensar primeiro, então, na questão da idolatria e da idolatria gerada pela idolatria. Aí eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no capítulo 3 de Daniel, tá? Abre aí comigo, por favor. Então diz assim o texto, observe. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E lá o versículo 4 diz: o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós os povos e nações. Quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, saltério, gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram as músicas, não é? Todos adoraram, diz o finalzinho do versículo 7. Todos adoraram. Então, a Babilônia é assim. A Babilônia segue a conveniência. Então, o rei mandou adorar, vamos adorar. O rei, ele está impondo isso sobre nós.
A Babilônia, então, nesse sentido, não há conflito entre os babilônios. Há conflito, mas não conflito da idolatria. Eles todos são idólatras, eles concordam nisso. Eles todos estão contra Deus. Então vamos pensar na forma em que os servos de Deus, eles agem neste momento. Leia comigo o versículo 8. O versículo 8 diz assim: Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto. Aí, no versículo 11, qualquer que se prostrar seria jogado na fornalha ardente. Versículo 12, há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Eles denunciaram os 3 rapazes, que foram os únicos, daquela multidão toda que estava lá, líderes de todas as nações, e também provavelmente o povo comum estava ali, e somente eles não se prostraram diante da estátua do rei. Ora, vejam só, o rei os chama, e o rei dá uma chance para eles, e diz assim, né? No versículo 15, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta e assim por diante, vocês vão se prostrar e adorar. Se não, serão lançados na mesma hora na fornalha ardente. E ainda diz assim, ainda faz um desafio, né? E quem é o Deus, finalzinho do versículo 15, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mostrando toda a arrogância dele mesmo, né? E Deus não vai livrar vocês. Eu sou Deus, né? Mas vou dar mais uma chance para vocês. Mas vocês fizeram isso? Tá bom, vou deixar passar. Dá mais uma chance para vocês. E aí, irmãos, os rapazes respondem o seguinte, versículo 16. Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles respondem, então, sobre a questão do rei. Quem é o Deus que pode livrar vocês? Eles dizem, olha, nós não vamos discutir isso. Nós cremos que Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, não tem problema, nós vamos para a fornalha, mas nós não vamos adorar o teu Deus. Em outras palavras, eles dizem assim, nós vamos morrer, mas nós não vamos deixar de adorar o nosso Deus. Eu estou só citando, depois eu vou voltar, tá? E o que o rei faz? Aí o rei, ele já estava muito aborrecido, mas aí piora. Versículo 19 diz que ele muda o semblante dele, ele fica vermelho de raiva, se enche de furor, e ele então ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Os homens que vão lançar os rapazes lá morrem pelo calor excessivo. E então os rapazes são lançados. Diz o versículo 21 que eles foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus, demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então eles foram lançados logo, era urgente, versículo 22, e os homens caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Irmãos, eu queria que vocês agora pensassem, existe um grau aqui de firmeza dos 3. Primeiro, quando o rei faz a estátua e ameaça, eles dizem assim, eles não dizem nada primeiro, né? Eles simplesmente ficam sem se prostrar. Aí eles são denunciados. O rei chama, dá uma chance e ameaça de novo. E eles respondem para o rei, não, rei, nós não vamos fazer isso. Então você percebe que primeiro eles têm uma atitude de não se prostrar, depois de confessar, nós não vamos nos prostrar. Então tem um aumento aqui. Aumento de quê? Aumento de coragem.
É um momento de firmeza. Porque a situação vai piorando. Primeiro tem o decreto do rei, já é terrível. Eles não se prostram. Depois tem a ameaça do rei, direta para eles. E eles não se prostram de novo, mas fazem mais. Dizem, confessam, nós não vamos nos prostrar. E aí vem a parte pior. Qual é a parte pior? É que o rei os joga na fornalha. Amarra-os e ele sabe o que vai acontecer. Manda aquecer e eles são jogados na fornalha. Em todos esses momentos, eles não dão um grito de socorro, eles não pedem, ó rei, tem misericórdia de nós, não faça isso conosco. Eles continuam quietos. E eles são jogados mesmo na fornalha. Meus irmãos, não é impressionante isso? Como é que nós chamamos isso? Firmeza. Firmeza. Tá, guarde isso aqui, tá? Quando nós temos o caso de Daniel faz a mesma coisa. Nós não sabemos por que Daniel não aparece aqui. A Bíblia não diz, e como a Bíblia não diz, eu também não vou entrar nesse assunto. Mas ele não aparece aqui. Só que ele vai aparecer já idoso, já lá no capítulo 6, que nós estudamos. E tem um outro decreto de outro rei. E o decreto do outro rei qual é? Olha, ninguém faça uma oração por 30 dias a qualquer pessoa, faça um pedido ou ore a um Deus, a não ser que vá pedir ao próprio rei. E Daniel, ele não se submete de novo. Daniel chega lá e se prostra 3 vezes, como ele sempre fazia. Os inimigos observam e denunciam Daniel. E o rei, como gostava de Daniel, tenta ali livrá-lo, não consegue. E os inimigos ficam ali pressionando até que o rei chama Daniel. E Daniel também, em nenhum momento, fica quietinho. Em nenhum momento pede, não me joguem na cova dos leões, não pede misericórdia, não faz nada. E é jogado lá. O que é isso, irmãos? Veja, vai piorando também, mas ele se mantém. O que é isso? Firmeza. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A primeira grande característica dos servos de Deus, e é isso que será um importante testemunho deles no reino pagão, é firmeza em adorar somente a Deus. Custe o que custar. Mesmo que isso faça com que eles percam a própria vida deles. Por que eles fazem isso, irmãos? Porque a tua graça é melhor que a vida. Aqui é uma questão de valores. Esses homens, esses 4 rapazes, esses 4 homens, eles têm uma consciência de que Deus é mais importante até mesmo que a vida física deles. Por quê? Eles sabem que Deus é a própria vida. Deus é a vida. Deus é Deus. Então, nem a vida física eles põem acima de Deus. E eles são firmes ao ponto de, se tiver que perder a vida, perderei a vida. Não é menos que isso que o Evangelho exige de nós. Se você for ler o Novo Testamento, aparece a mesma coisa. Jesus disse para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele disse, eu vou falar isso aqui para não escandalizar vocês, para quando chegar lá vocês não dizerem que eu não avisei vocês. Eu avisei. Vai ser difícil. Eles vão denunciar vocês. Vocês lembram que diz lá no capítulo 16, no iniciozinho do capítulo 16 do Evangelho de João? Vocês lembram disso? Nós estudamos aqui não tem muito tempo. Eles vão denunciar vocês. Eles vão tirar vocês da sinagoga, expulsar vocês da sinagoga, que já era terrível para um judeu. Porque a sinagoga ela era o centro social da sociedade, da comunidade judaica. Ali se fazia tudo. E eles sendo expulsos, eles ficariam totalmente na periferia da sociedade. Mas aí Jesus diz mais, e até vão matar vocês. E vão matar vocês dizendo que servem a mim, dizendo que servem a Deus, em nome de Deus. Então, Jesus está dizendo, fiquem o quê? Firmes. Firmes.
firmeza. Então, meus irmãos, a primeira grande característica desses 4 homens, e que vai ser respaldado inclusive no Novo Testamento, é que os discípulos de Cristo, os discípulos do reino, os súditos do reino de Deus no meio dos reinos pagãos, precisam ter firmeza. Firmeza em que sentido? Eu só adorarei ao Senhor. Eu não venderei a minha fé. Eu não venderei a minha vida. Eu não me prostrarei diante de nenhum ídolo pagão. Pela graça do Senhor, essa firmeza não vem deles mesmos, não é humana, é sobrenatural, é do poder do Espírito Santo. Essa graça, pela graça do Senhor, eu adorarei apenas ao Senhor e não aos ídolos deste mundo. Ficarei firme. Aquilo que eu falei para vocês lá, sobre cristãos participando destas coisas, a primeira coisa que um cristão professo, ele falha, e ele vai falhando em todas as outras, ele falha no medo, ele falha na questão da inveja, ele falha na questão, outras que nós tratamos aqui domingo passado, eu citei aqui hoje, começa com a questão da adoração. A quem nós adoramos? Esse é o ponto de firmeza. É que a nossa adoração deve ser somente ao Senhor. Se nós adorarmos somente ao Senhor, nós não vamos, irmão, idolatrar os ídolos deste mundo, nós não vamos participar da opressão deste mundo, nós não vamos participar do medo deste mundo, nós não vamos participar da inveja deste mundo. Se nós estivermos firmes em Cristo, firmes em Deus, adorando ao Senhor, nós vamos conseguir neutralizar essas coisas. Por que os cristãos, eles começam a participar da opressão, do medo e da inveja? É porque no coração deles, eles já deixaram entrar o ídolo pagão. O ídolo pagão já dominou. Então, a partir do momento que o ídolo pagão domina, eles fazem parte da Babilônia. A firmeza está em exatamente, olha, é o Senhor que eu adoro. A minha fidelidade está nele. Está nele. Essa firmeza, porém, ela vai se manifestar, meus irmãos, dentro das circunstâncias. Eu quero agora avançar um pouquinho no meu assunto com vocês. E veja, eu estou colocando aqui alguns princípios. Eu sei, meus irmãos, que todos vocês têm os seus problemas, as suas lutas. E vocês, com certeza, na medida que nós vamos falando desses assuntos, vocês estão pensando nas circunstâncias de vocês. Eu só quero pedir isso para vocês, que vocês estejam em oração pedindo assim, ó Deus, me ajude. Porque eu tenho meus dilemas. Na minha profissão, na minha família, nas minhas relações. Eu tenho meus dilemas. E esses meus dilemas, eu peço que o Senhor me dê sabedoria pela palavra. Dê sabedoria aí ao pastor para ele falar corretamente e me ajude a entender. Ore, vamos orar aqui para que Deus nos ajude, tá? Mas eu quero agora avançar um pouco mais e dizer para vocês o seguinte, ser um pouco mais prático. Eu estou colocando o princípio e que Deus te ajude a aplicar na sua vida, na sua circunstância. Mas agora eu vou tentar ser um pouco mais prático. Se você for observar aqui, existem algumas situações que eles passam que existem mudanças, existe diferença em que essa firmeza se manifesta. Essa firmeza em adorar só a Deus. Vamos definir assim, o que é firmeza? Firmeza é que eles decidiram na Babilônia servir somente ao Senhor, pela graça do Senhor, porque eles amam a Deus, porque eles já foram convertidos, Deus mudou a vida deles e eles então conhecem o Senhor pela graça. Quero também dizer aqui que isso não é uma coisa fácil, é uma luta diária, né? E que esses rapazes, eles sabiam onde encontrar recurso. Já tratei aqui rapidamente, depois eu vou falar mais um pouco. Por isso eles sempre oravam, por isso eles sempre meditavam, eles estavam indo a Deus continuamente, buscando graça. Mas vamos avançar aqui, irmãos. Quando você vê a firmeza desses homens, numa situação extrema,
é uma coisa. Agora, em certas circunstâncias de idolatria, em que a cultura babilônica ela está, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu consigo colocar, ela está bastante enraizada. No entanto, existe uma espécie assim de possibilidade de negociação. Eles aproveitam essas oportunidades. Tá? Vou tentar colocar aqui a coisa de forma prática e clara para os irmãos. Então, quando você vê assim, quando vem um decreto e diz assim, olha, quem não adorar esse Deus ou quem fizer uma oração vai morrer. Aí eles dizem assim, não tem negociação, né? Então nós vamos morrer mesmo. Mas não é sempre assim. Existe um princípio nas Escrituras que mostram que os súditos do reino de Deus, eles não vêm trazendo mudanças sem sabedoria, sem prudência, sem dar passos corretos, vamos dizer assim, sem subir degraus. Eles sabem avaliar as circunstâncias. Vou dar um exemplo para vocês. Você não vai ver em nenhum momento, nenhum apóstolo de Jesus Cristo falar diretamente contra a escravidão que tinha no Império Romano. Você não vai ver isso. Eles não fizeram nenhuma passeata, nenhum movimento político para tirar a escravidão ali. Era uma coisa tão estabelecida naquela cultura, irmãos, tão entranhada na cultura, que você vai observar que eles não trouxeram uma mensagem radical contra ali, naquele momento em que tinha aquele problema. Mas você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para um dono de escravo. Qual é a carta, você lembra? Lembra? Filemon, né? Aí leia Filemon. Quando você lê Filemon, você descobre uma coisa ali. O evangelho destrói a relação de servo e senhor. Destrói. Senhor e servo. Destrói. Porque ali você vai ver ele falando sobre Onésio, né? Um servo que tinha fugido, que cometeu um roubo, fugiu, encontrou Paulo, se converteu ao evangelho. E o Filemon, o dono, né, dele, era muito amigo de Paulo, conhecia Paulo. E Paulo escreve para ele, era um cristão, Filemon era um cristão fiel. E Paulo escreve para ele dizendo assim, olha, perdoa. E diz para ele uma coisa assim, agora ele é um cristão. Ele faz um jogo de palavras e diz assim, ele era inútil, agora ele é útil. Ele é um cristão como tu, como eu. Então, ele é igual a nós. Então você não vê Paulo ele lutar diretamente contra a instituição da escravidão, que era perversa, mas você vê Paulo pregando o evangelho e o próprio evangelho, nos seus efeitos, destruindo a instituição, ainda que a instituição em si prevalecesse, permanecesse, mas o cerne dela, que era a maldade, que era a perversidade, que era a idolatria, que era egoísmo, era destruído pelo evangelho, de maneira que agora mantinha ali aquela instituição ainda, mas o Senhor olhava para o servo como irmão em Cristo, como igual a ele. Aí você vai ver as escrituras, elas vão então com a propagação do evangelho verdadeiro e com os valores do reino de Deus, você vai vendo a escravidão sendo destruída. Você vai vendo, por exemplo, a divisão que havia entre gentil e judeu, questões nacionais, de relações com estrangeiros, que é uma coisa que está sendo muito comentada nos nossos dias. Essas questões étnicas,
as relações entre uma nação e outra. Tudo isso aí, o Evangelho destrói, irmãos, todo tipo de opressão, de maneira que agora o judeu se senta com o gentio. E todos são irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não tem mais diferença, não tem essa coisa de homem, de mulher, de gentil, de judeu, de bárbaro. Não tem mais nada disso. Porque agora todos são um em Cristo Jesus. O Evangelho, ele destrói toda a perversidade, mas existe uma prudência na igreja, existe uma prudência na proclamação desse Evangelho, de maneira que a igreja, ela vai agindo passo a passo. E esses passos vão transformando a sociedade, influenciando a sociedade. E existe, se nós formos estudar a história da humanidade, a história do cristianismo, nós vamos ver que é assim, né? Às vezes melhor, às vezes pior, às vezes melhor, às vezes pior. Quando há avivamentos, quando há proclamação do Evangelho, a sociedade é influenciada beneficamente. Quando não, as coisas tendem a piorar. Mas existe uma prudência, meus irmãos. Essa firmeza é sempre firmeza, mas é uma firmeza prudente, de maneira que nas minhas ações, nos meus diálogos com as pessoas das culturas, você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, em que ele, quando ele lida com um judeu, ele trata um judeu de uma certa maneira. Ele vai pregar o evangelho para um judeu, ele chega para o judeu e diz logo para o judeu sobre Cristo, vai direto para Cristo. Porque o judeu tinha o conhecimento da lei do Antigo Testamento. Mas quando ele chega para um gentio, quando ele foi pregar entre os filósofos, ele não foi direto para Cristo. Ele primeiro falou de Deus. Ao Deus, lembra? Ao Deus desconhecido. Eu vim falar para vocês aqui do Deus desconhecido. Então ele tinha uma prudência. Eles sabiam lidar com os ídolos da cultura pagã com prudência, evitando, vou dizer isso aqui, eu espero que vocês me entendam, tá? Evitando um choque desnecessário. Evitando, irmãos, uma radicalidade tola. Uma radicalidade que não é movida pelo amor. Porque, você sabe, irmãos, eu vou citar aqui o exemplo de criança de novo. A gente tem paciência com criança, não tem? Porque elas não entendem o que nós entendemos. Nós toleramos as crianças, porque elas não entendem. Você não pode chegar com um pagão que não sabe nada do Evangelho, que não sabe nada de Cristo, que está afundado numa loucura idolátrica, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de preconceito, e você chegar lá para ele e falar do Evangelho para ele como se ele fosse te entender. Como se ele fosse te compreender rapidamente. Você tem que ensiná-lo, você tem que, passo a passo, levar a verdade do Evangelho. Eu já estourei meu tempo ali, mas eu vou só dar um exemplo aqui, a gente para e continua à noite, tá? O exemplo é o seguinte, vamos olhar para o capítulo 1 e veja a prudência de Daniel aqui. Olha só. No capítulo 1 nós temos ele fazendo o seguinte, versículo 7 em diante. E o chefe dos eunucos, depois, outros nomes a saber, Daniel, depois de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Mesael, Mesaque, Azarias, Abednego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo de meu senhor, o rei determinou vossa comida, vossa bebida, pois que veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens da vossa cidade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos se deem legumes a comer, água a beber. Então se examine diante da nossa aparência, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederás para com os teus servos. E assim ele fez. Aí vocês sabem que eles ficaram muito mais saudáveis do que os outros jovens. Mas você não vê Daniel
Daniel assim, sabe? Eu não vou comer. Né? Ele faz isso. Ele negocia. Ele não queria comer porque Deus proibia nas leis de dieta do Antigo Testamento aquele tipo de comida. Então, isso é uma coisa lá para o Antigo Testamento. Né? Para nós hoje já não está mais valendo aquelas leis ali. Mas Deus tinha um propósito. E ele negocia, ele pede. Você observa que ele não quer prejudicar aqueles homens. Ele sabe que Nabucodonosor manda matar mesmo, não tem conversa. Então ele entende. O eunuco diz para ele, eu não posso fazer isso, eu vou acabar morrendo. Aí diz, é verdade, ele não põe em risco a vida de ninguém, ele tem uma prudência. Prudência, meus irmãos. Saber lidar com a cultura pagã com prudência, não com radicalidade tola, extremismo tolo. E quando você vê o rei decidir a morte de todo mundo, de novo ele é prudente. Olha aí o capítulo 2, versículo 14, quando o rei decide matar todos os magos, então Daniel falou, avisada, 2,14, tá? Avisada prudentemente Arioque, capitão da guarda, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Aqui vocês vejam que ele não diz assim, que morra, todo mundo morra. Ele vai e conversa com aqueles homens e se informa direitinho do que está acontecendo. Não acredita em mentira, ele vai com a fonte, ouve a fonte, entende o que está acontecendo e pede, solicita prudência. Eu vou deixar nosso ponto aqui, à noite nós continuamos, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês, a firmeza, dependendo da circunstância, sempre é firmeza, mas ela se manifesta de maneira diferente, de acordo com a circunstância. Se chega um ponto e diz assim, você vai ter que negar Deus a Cristo, aí não tem negociação. Mas se existe maneira de você lidar com a cultura e você não chegar logo sem sabedoria, querendo impor uma coisa que as pessoas daquela cultura ali não conhecem, não entendem, mas você consegue lidar com as diferenças, conversa, vai influenciando prudentemente. Existe espaço para uma certa negociação sem que você traia o Evangelho de Jesus. Então, faça isso. Tá? A gente pode conversar melhor isso, irmãos, mas eu quero deixar esses pontos para vocês pensarem. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude e nos abençoe. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta manhã, estudar esses assuntos tão preciosos, Senhor, esses exemplos maravilhosos da sua palavra. Pedindo que o Espírito Santo, ele aplique na nossa alma, de acordo com as nossas circunstâncias, o que falamos aqui que seja realmente da Escritura e nos guarde, Senhor, de desonrar o seu nome diante de uma sociedade pagã, mas que nós possamos, pelo Espírito de toda graça, agir, Senhor, com amor, com prudência, com alegria do Espírito Santo, com fé, com firmeza, em que o Senhor somente é o nosso Deus. E é só o Senhor adoraremos em Cristo Jesus. Opera na nossa vida. Muito obrigado por suas misericórdias até aqui, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Hoje eu espero vocês 7h da noite, tá bom? Vamos fazer a oração final, encerrando o culto desta manhã. Mas antes vamos cantar o Salmo 103. Vamos ficar de pé?